Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal, que Deus venha abençoar cada um de vocês, que venha iluminar os passos de vocês, amém? Vamos aqui para mais um vídeo no canal, mais um vídeo a respeito da palavra de Deus. Vamos lá, pega a tua Bíblia e a teu caderninho e a tua caneta e vamos ao texto. Hoje o tema de hoje é a respeito da guerra. A gente temos visto guerras em cima de guerras, Rússia contra a Ucrânia, Israel e Estados Unidos contra o Irã, e assim a gente tem visto. O que a Bíblia nos diz sobre a guerra? Vamos aprender um pouquinho a respeito? Nós estamos vivendo dias de guerras, dias de conflitos, dias de violências, né? Mas será que a Bíblia ficou em silêncio a respeito deste tema? O que Deus pensa a respeito da guerra? O que Deus pensa sobre a guerra? Vamos ao texto, né? O texto de hoje vai ser Mateus capítulo 24 e o versículo 6, que diz a respeito, que vai falar a respeito da guerra. Vamos lá no livro de o Evangelho de Mateus, capítulo 24 e o versículo 6, que vai dizer: E ouvireis de guerra e de rumores de guerra, e olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Que nós vamos ficar só com a parte A, que é: ouvirei falar de guerras e rumores de guerra. Então aqui a Bíblia já nos dá um respaldo a respeito deste tema. O próprio Jesus já nos explica. Jesus não disse se houver guerra, né? Ele disse: vocês ouvirão a respeito de guerra. Ou seja, guerra faz parte de um mundo que o povo afastou de Deus. Né? O povo se afasta de Deus, então começam os conflitos a respeito de terra, a respeito de poder militar, a respeito de qualquer coisa. O povo começa a guerrear ali porque eles se afastaram da presença do Senhor, né? Porque desde lá no livro de Gênesis, né, a humanidade passou a viver em conflitos, né? Desde o livro de Gênesis, né? Porque a primeira morte na Bíblia, né, já foi por causa da inveja entre Abel e Caim. Sobre Caim ter inveja de Abel. Ali sobre Caim ter inveja de Abel. E ali foi onde Caim a matou Abel. Depois vocês conferem lá no livro de Gênesis, logo no comecinho. Vocês vão ver, né? Porque a raiz da guerra não está na política, né? Está no coração humano. Porque a própria palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Porque se o coração está cheio de maldade, irá ter guerra. Se o coração está cheio de maldade, irá ter coisas ruins, né? Só que a palavra de Deus ainda nos conforta. A palavra de Deus ainda fala conosco. Porque a verdadeira guerra hoje nossa, do povo cristão, é a verdadeira guerra, é a guerra espiritual que se encontra nas epístolas de Efésios capítulo 6 e o versículo 12, que diz a respeito disso: porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em região celestial. Então a Bíblia explica com firmeza. A Bíblia nos ensina que existem guerras invisíveis acontecendo, né? Sempre haverá guerra invisível acontecendo, porque o mundo espiritual é real como o mundo físico, né? A gente temos que entender isso, porque a batalha espiritual pela mente, pela fé, pela família e pela salvação das pessoas estão acontecendo no dia a dia, né? Porque o cristão ele vive numa luta constante, ele vive diretamente lutando. Então a nossa luta não é contra um país vizinho, contra o vizinho, contra alguém inimigo nosso. Nossa luta é contra as potestades, é contra um inimigo invisível que muitas das vezes a gente não vê. Porque muitas vezes as pessoas brigam umas com as outras, mas o verdadeiro inimigo não é o ser humano, é o pecado, é a maldade, é a influência espiritual, né, que destrói vidas. Então, às vezes, o próprio inimigo faz com que a gente brigamos entre nós mesmos, porque o verdadeiro causador de contenda é o diabo, o verdadeiro causador de contenda é Satanás, que tem colocado o povo para cada dia brigar mais um com o outro, né? E a gente tem visto as guerras aí, porque Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de paz. Assim como nós temos falado de enfrentar lutas no dia a dia,
enfrentar batalhas no dia a dia, mas Deus não é um Deus de confusão, Ele é um Deus de paz, que se encontra lá no texto de 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 14 e o versículo 33, porque diz: porque Deus não é o autor da confusão, mas da paz, como em todas as igrejas dos santos. A parte A que nós vamos ficar, porque Deus não é Deus de confusão, mas Deus de paz, né? Porque Deus é um Deus que quer a paz sobre os seus filhos. Deus não quer contendas, não quer brigas, né? Porque Deus permite que colhamos as consequências das escolhas humanas, mas o coração dele é de paz. Se você está colhendo coisas ruins na sua vida hoje, é por suas consequências, não pelas consequências de Deus, porque Deus é de paz. Se você está passando por dificuldades, por uma escolha que você fez lá atrás, a culpa não é de Deus, a culpa é sua, porque a consequência é sua. A Bíblia diz que a gente vamos colher o que plantamos. Se plantamos bom, iremos colher bom. Se plantamos mal, iremos colher mal. Então, se você tem passado por luta, por dificuldade, não questione a Deus. A culpa é totalmente sua, porque Deus é Deus de paz. Tanto que Jesus é chamado de príncipe da paz, depois vocês conferem lá em Isaías, capítulo 9, verso 6, né? Que ele é chamado de príncipe da paz. A mensagem do evangelho nunca foi guerra física, mas de reconciliação com Deus. A mensagem do evangelho é você se aproximar, é você se conectar com Deus. Nunca foi a guerra física que a gente tem visto no mundo atual, um querendo ser maior do que outro. Porque existe guerra que o cristão deve lutar, existe. Agora vem a parte confrontadora a respeito deste vídeo. O cristão não foi chamado para viver em guerras com pessoas, né? Mas foi chamado para guerrear contra o pecado. Primeira guerra contra a carne, segunda guerra contra a mentira, terceira guerra contra a injustiça, quarta guerra contra a própria vontade, quando ela desagrada a Deus. Então o cristão não foi chamado para derramar sangue humano, mas foi chamado para vencer o inimigo, para vencer a sua carne, vencer a sua mentira, vencer a sua injustiça e vencer as próprias vontades suas, que são contra as vontades de Deus. Tem gente querendo discutir política, mas não consegue vencer a própria língua. E isso é uma dificuldade tremenda. Tem gente falando de guerra mundial, mas está perdendo a guerra dentro da sua própria casa. Então, a maior guerra não está nas nações, está dentro do coração do homem. Só existe um que pode trazer paz verdadeira, Jesus Cristo, que pode trazer paz verdadeira sobre a nossa vida. Se o mundo tivesse mais gente rendida a Deus, teria menos conflito, teria menos guerra na terra. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, iluminar os passos de vocês. E mais um vídeo aqui abençoado por Deus a respeito da guerra. Escreva no comentário o que você acha, que você possa estar me seguindo, possa estar curtindo e compartilhando esse vídeo com quem necessita ouvir. Amém? Fique todos na paz, Deus abençoe.